Jó. O livro de Jó trata do sofrimento humano. Jó era um homem bom, rico e feliz, mas Deus permitiu que, da noite para o dia, perdesse os filhos e tudo o que tinha, e que fosse atacado por uma doença dolorosa e nojenta. Depois Jó e os seus amigos conversam, em diálogos poéticos, procurando achar explicação para tanta desgraça. No fim, Deus aparece e dá a resposta. Pensava-se, naquele tempo, que o sofrimento é sempre resultado do pecado. Para os amigos de Jó, Deus sempre recompensa os bons e castiga os maus. Portanto, se Jó está sofrendo é porque pecou, mesmo que tenha sido em segredo. Mas Jó reage contra essa explicação. Ele não entende como Deus deixou que tamanha desgraça caísse sobre ele, visto que sempre foi um homem bom e honesto. Nesse estado de angústia e de dúvida, Jó chega a desafiar Deus. Ele exige uma explicação para que finalmente possa ser aceito por Deus e considerado pelos outros como um homem bom e correto. E Deus tem a última palavra. Ele não responde às perguntas de Jó, mas fala do seu próprio poder e sabedoria. Humildemente, Jó reconhece que ele não é nada diante de um Deus tão poderoso e sábio, e se arrepende de haver usado palavras duras e violentas. No final, fica provado que Jó tinha razão e que os seus amigos estavam errados. Ele tinha toda a razão de rejeitar o modo de pensar dos seus amigos. E para Jó, tudo vai melhor ainda do que no começo da história. Deus repreende os amigos de Jó por não haverem entendido a razão do seu sofrimento e por haverem defendido ideias erradas a respeito de Deus. Jó, ao contrário, mesmo com a sua impaciência, as suas reclamações e os seus protestos, conservou a fé num Deus que é justo. Ele reconheceu que os seres humanos não podem compreender tudo, nem explicar bem a razão porque às vezes também os inocentes sofrem. Esquema do conteúdo. Cena inicial. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13. Dentro da cena inicial. 1. Jó e a sua família. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. 2. Deus, Satanás e Jó. Capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10. Jó e os seus amigos. Capítulo 2, versículo 11 ao 13. Diálogos entre Jó e os seus amigos. Capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 31, versículo 40. Dentro de diálogos entre Jó e os seus amigos. 1. Primeiro diálogo. Capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 22. 2. Segundo diálogo. Capítulo 15, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 34. 3. Terceiro diálogo. Capítulo 22, versículo 1 até o capítulo 27, versículo 23. 4. Elogio da sabedoria. Capítulo 28, versículo 1 ao 28. 5. Defesa final de Jó. Capítulo 29, versículo 1 até o capítulo 31, versículo 40. As falas de Eliú. Capítulo 32, versículo 1 até o capítulo 37, versículo 24. Diálogo final entre Deus e Jó. Capítulo 38, versículo 1 até o capítulo 42, versículo 6. Dentro do tópico diálogo final entre Deus e Jó. 1. Primeira resposta de Deus a Jó. Capítulo 38, versículo 1 até o capítulo 40, versículo 2. 2. Primeira resposta de Jó a Deus. Capítulo 40, versículo 3 ao 5. 3. Segunda resposta de Deus a Jó. Capítulo 40, versículo 6 até o capítulo 41, versículo 34. 4. Última resposta de Jó a Deus. Capítulo 42, versículo 1 ao 6. Cena final. Capítulo 42, 7 ao 17. Dentro do tópico cena final. 1. Os três amigos de Jó. Capítulo 42, versículo 7 ao 9. 2. Jó e a sua nova família. Capítulo 42, versículo 10 ao 17. Era isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.